E aí, pessoal, voltamos agora para a terceira e última parte da nossa primeira aula sobre banco de dados. Continuando, então, vamos falar sobre a cláusula where mais um pouquinho. A cláusula where também serve para simplificar algumas operações por meio da palavra between, que significa entre. Então, se precisar especificar um range de valores, um intervalo de valores, por exemplo, a população da cidade deve estar entre 90 e 100 mil, eu poderia escrever que a população teria que ser maior que 90 e menor que 100 mil. Uma outra maneira que eu posso utilizar isso é o between. Então, eu posso falar apenas a palavra between, e aí fica mais fácil de eu colocar um comando, ao invés de ter que me preocupar com sinais de maior, menor, etc. Então, como ficaria esse comando? Select, nome população, from cidade, where, população, between 90 mil and 100 mil. Então, between 90 e 100 estariam então compreendidos as cidades que têm a população maior que 90 e menor que 100. Se a gente não tivesse o comando between, a gente teria que escrever select nome e população, from cidade, where população maior ou igual a 90 mil, and população menor ou igual a 100 mil. Então, o comando between simplifica a nossa vida. Mas eu posso usar o inverso dele também, que é o not between. Então, eu vou fazer a comparação das outras partes que ficaram de fora. Então, se eu escrever a mesma coisa, que seria not between 90 e 100, eu vou pegar todos aqueles que estão entre menores que 90 e maiores que 100, excluindo apenas aqueles que estão entre os dois valores citados. Então, not between vai pegar os outros extremos da nossa faixa de população. Ok? Então, é um recurso bastante interessante da cláusula where. Finalmente, vamos para a terceira cláusula importante do select, que é a cláusula from. E ela define qual tabela ou quais tabelas nós vamos utilizar na nossa consulta. Portanto, um exemplo: encontre todos os nomes e população das cidades e línguas do seu país. Teremos a seguinte sintaxe: select cidade, ponto nome, cidade, ponto população, língua, país, ponto linguagem, from cidade, vírgula, país, vírgula, língua, país, where cidade.código país igual país.código and país.código igual a língua país.código país. Nossa, ficou grande essa consulta, né? Por quê? Porque cada campo agora, ou cada coluna, ele está acompanhado do nome da tabela. Por quê? Nós podemos ter nomes iguais em tabelas diferentes. E quando nós vamos misturar essas cidades, essas tabelas, nós podemos causar uma confusão para a SQL. Então, nós denominamos o campo junto com o nome da própria tabela. Então, cidade.nome se refere à tabela cidade e ao campo nome dessa tabela. Cidade população se refere à tabela cidade e o campo população dessa tabela. Língua país ponto linguagem se refere à tabela língua país e o campo linguagem. De onde? Das tabelas cidade, país e língua país. E qual é a cláusula de where? Duas comparações. Na primeira, cidade, ponto código país, ou seja, o campo código país da tabela cidade tem que ser igual ao código da tabela país. Então, país.código. E a outra cláusula do where é país.código igual a língua país.código país. Ok? Então, essas duas cláusulas fazem um relacionamento entre as duas tabelas e nós temos, então, o resultado usando, por meio da tabela da cláusula from, várias tabelas em uma consulta única. E esse é o legal do relacionamento. Né? Note, então, que estamos utilizando na instrução a notação nome tabela, ponto, nome do campo. Né? Como eu disse, o nome completo da tabela, para não haver duplicidades, não haver erros na interpretação. E isso, então, deve ser feito para evitar ambiguidades, pois podemos ter alguns campos com nomes iguais e tabelas distintas. Por exemplo, o campo código país ou o campo nome
que não está especificando o nome de quem. Então, para evitar esse tipo de confusão, a gente faz nome e sobrenome da tabela, ou seja, a tabela, ponto, o campo. Ainda sobre a cláusula from, podemos verificar também a mesma consulta, mas agora para cidades que falem português. Uma consulta, encontre todos os nomes e população das cidades e dos países que falem português, utilizando a seguinte sintaxe: select cidade.nome, vírgula, cidade.população, vírgula, língua-país.linguagem, from cidade, vírgula, país, vírgula, língua-país, where cidade.código-país igual país.código, and país.código igual a língua-país.código-país, and língua-país.linguagem igual português. Com isso, nós conseguimos fazer mais uma restrição. Veja que na cláusula where nós temos 3 comparações. E poderíamos ter 4, 5, 10, 50. Por isso, o legal da cláusula where. O importante é a gente obedecer a lógica, quando nós vamos utilizar o operador lógico AND, quando nós podemos combinar esse operador lógico com outros operadores, e isso permite uma gama muito grande de variações para a cláusula where, tornando ainda mais poderosa, como eu já disse antes. Também temos operadores de ordenação. Então, a cláusula de ordenação ela serve somente para apresentação e ela é a cláusula order by, então, ordenado por, né? Order by, que controla os registros em relação à sua ordenação do campo especificado. Então, order by vem o nome do campo em seguida. Como nesse exemplo da consulta, encontre os nomes de todas as cidades na tabela cidade, ordenados por nome. Então, como eu disse antes, a ordem pela qual as cidades foram registradas nessa tabela não importa, porque eu posso fazer a ordenação na consulta. Então, ficaria select nome, from cidade, order by nome, e ele viria em ordem ascendente ou ordem crescente. Ela é o padrão da cláusula order by. Ah, mas se eu quiser a outra ordem, então, quiser a ordem inversa ou decrescente, basta colocar a palavrinha desk à frente do order by. Então, o desk de descendente, né, seria o inverso do padrão, seria a ordem crescente ou ascendente. Então, no exemplo de baixo, encontre os nomes de todas as cidades na tabela cidade, ordenadas por nome, agora em ordem decrescente. Select nome, from cidade, order by nome, desk. Então, vamos listar, mas agora em ordem descendente. O SQL prepara a consulta, ordena as coisas e só então mostra para a gente. A tabela continua com a mesma ordem em que os registros foram feitos na tabela. Somente nesse momento da consulta é que ele faz essa operação da ordenação e mostra para a gente ordenado. A tabela não é alterada nesse momento. Ok? Agora, para a gente fixar um pouco os nossos conceitos, é importante vocês fazerem a instalação do MySQL em computadores que vocês possam ter acesso, seja em casa, seja na empresa. Se vocês forem usar os computadores da faculdade, quando a gente puder retornar, então, ao convívio, às aulas normais, vocês peçam para os meninos que ficam lá junto dos laboratórios dizerem para vocês quais laboratórios têm o MySQL instalado, para que vocês possam utilizar também no ambiente acadêmico. Mas se vocês não tiverem possibilidades, instalem na máquina de vocês. Vão lá em MySQL, busquem a opção Community, que é um banco de dados gratuito, opção Community, de comunidade. Baixem os pacotes Server, porque o banco de dados vai funcionar na máquina de vocês, precisa que ela haja como servidor, e também o pacote Workbench. Tá? As duas coisas são importantes. Não instalem apenas a parte client, senão ele vai tentar se conectar a um servidor que não existe. Então, vocês precisam da parte server e do Workbench para ter interface gráfica. Bem, uma vez instalado, é tranquilo a instalação, vocês vão entrar no editor do SQL, do Workbench, e vão observar que vocês podem, então, estar se relacionando com essa base de dados. Então, o primeiro comando que vocês podem fazer é use Word.
e vocês vão se conectar à base de dados Word, que já está previamente colocada lá. Daí nós podemos investigar a estrutura dessa base olhando no painel esquerdo. A gente vai ter umas setinhas, a gente vai clicando nas setinhas e ele vai abrindo as informações para a gente e a gente vai poder ver as tabelas que fazem parte da base Word e das tabelas a gente vai poder ver a estrutura das tabelas, as colunas ou todas as informações necessárias que nós quisermos lá. Então, nesse momento, as tabelas que compõem esse banco Word são as tabelas City, Country e Country Language. Sabendo agora o nome de cada tabela, a gente também pode usar comandos SQL para listar esses campos em momento de execução. Né? Então, podemos usar o comando show columns, from e o nome da tabela. E aí nós vamos ter a estrutura completa da tabela. Se nós fizermos, então, show columns from city, você poderá ver como resultado uma tabela que tem 6 colunas e cada coluna vai ter sua propriedade especificada como resultado dessa consulta show columns. Okay? As colunas são field, type, null, key, default, extra, são características das propriedades que a gente pode, então, visualizar. Né? Field é o tipo do campo, desculpa, o nome do campo, o tipo é o tipo, se ele vai receber caracteres, números, etc. Null, que ele pode ou não conter valor null, então pode ser null ou not null. Key, que quer dizer uma chave, vai vir lá da modelagem de dados, chave primária, chave estrangeira. Default, se ele já vem com um valor previamente fixo naquele campo, que pode ser alterado pelo usuário. E extra são outras características especiais. Né? Os campos, então, são representados pelas linhas dessa tabela. Então, isso significa que a tabela City é composta por 5 campos: ID, nome, country code, distinct e population. Continuando a nossa prática, nós vamos olhar características principais que podemos extrair de uma estrutura de tabelas. E a gente, examinando com muita atenção, consegue até determinar a estrutura de cada tabela e como é o relacionamento entre essas tabelas. Após estabelecer esses relacionamentos, nós podemos fazer o comando select na linguagem DQL e verificar se de fato esses relacionamentos funcionam da forma como a gente imaginava. Essas análises são vitais quando o banco de dados não foi desenvolvido por nós e a gente precisa se apoderar do conhecimento desse banco de dados. Então, é muito comum isso acontecer nas empresas, a gente está usando um sistema de terceiros, precisa gerar uma informação, precisa fazer uma integração, e a gente vai usar esse recurso para conseguir entender essa modelagem de dados. Então, aqui nós temos já uma ideia de como podemos fazer essa investigação para a nossa modelagem de dados. Ok? Então, a gente vai vendo as consistências, as características todas, fazendo as consultas e gradativamente nós vamos buscando as informações que nós precisamos. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês dois exercícios que nós podemos fazer aqui, na verdade, 3 atividades para a gente fazer individualmente. Vocês vão fazer manuscrito e postar depois o resultado para mim lá no Ava, ok? Esse aqui é o primeiro, é só ler o enunciado e responder as opções. Se a opção correta é A, B, C, D ou E. Pode pausar o vídeo e olhar com calma. A segunda é essa aqui, a mesma coisa. Vão ler com calma e depois vão escolher entre A, B, C, D ou E. E a última também vão poder ler com calma isso aqui, esse enunciado, e vão escolher entre A, B, C, D. Agora só tem 4 opções. Qual delas é mais adequada na opinião de vocês? Com isso, nós vamos chegando ao final dessa nossa primeira aula. Espero que vocês consigam atualizar aí os computadores de vocês, instalar o MySQL, porque a gente vai usar muito dele, vai usar intensamente, então é muito importante que vocês consigam realizar essa instalação, ok? Então, fiquem bem, cuidem-se e na semana que vem a gente volta com mais algum conteúdo bacana para vocês. Valeu!